Vamos para a palavra, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o versículo 10 ao versículo 14. Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com você. Deus já falou muito comigo através dela, eu tenho certeza que vai falar com você também nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim para nós, Filipenses 4, 10. A Bíblia diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. O apóstolo Paulo aqui está falando de oferta. O interesse dos filipenses seria o interesse em ajudar, o interesse em abençoar a vida do apóstolo Paulo. E ele diz: de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar esse interesse em forma de oferta. A igreja ainda não tinha tido oportunidade. O verso 11 ele vai explicar uma coisa muito profunda. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a viver contente ou a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, e eu sei também o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja com fome, seja tendo muito, ou passando necessidade. E o verso 13, ele diz o segredo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o verso 14 ele encerra dizendo: apesar disso, apesar de eu ser uma pessoa extremamente contente com tudo que acontece na minha vida, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações, das minhas necessidades. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe por meio dessa palavra, amém? Eu queria que você não fechasse a sua Bíblia. Você pode se assentar, mas você não fecha a sua Bíblia, porque é dela que virá a palavra para nós, amém? A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele traz ali alguns ensinamentos, ele traz alguns direcionamentos, mas ele também fala de algo pessoal, ele fala também dele mesmo, ele fala de uma experiência de vida, ele fala de uma necessidade que ele passa, e ele então aproveita na carta aos Filipenses para agradecer aos Filipenses a oferta que eles estavam enviando para ele. E ele conta alguma coisa que está aqui dentro desse limite de texto que nós lemos, o verso 10 e o verso 14, onde ele vai falar de algo poderoso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. O tema para a nossa mensagem, você que está anotando, você que está em casa, é o poder do contentamento. Você pode dizer isso? O poder do contentamento. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: o poder do contentamento. Isso, vai, você acha alguém atrás de você, fala para ele: o poder do contentamento. Mas olha só, irmão, não precisa ler a Bíblia agora, só presta atenção para você entender todo o contexto. Quando nós falamos dessa palavra contentamento, olhe para mim por favor. A palavra contentamento que o apóstolo Paulo usa, ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente. Na versão original diz: eu aprendi o contentamento. Eu aprendi o que é estar contente em todas as situações. A palavra contentamento é uma palavra grega, que é uma palavra que deu origem a uma palavra que nós usamos no português, que é a palavra autarqueia, que deu origem para nós sobre autarquia. Você já ouviu falar de autarquia? Já leu sobre isso? A palavra autarquia. A palavra autarqueia ou contentamento, ela significa uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. A palavra contentamento, autarqueia, significa estar suprido de todas as necessidades para a vida. Significa um espírito contente com aquilo que tem, com aquilo que possui. É verdadeiramente contentamento. Em outras palavras, irmãos, nós poderíamos dizer assim: é afirmar que contentamento é aquela paz que me faz feliz, independentemente daquilo que eu estou vivendo. Então, contentamento seria então a paz que eu sinto, independentemente daquilo que eu estou vivendo. Ou seja, estou com muito dinheiro, isso não tem o poder de alterar a paz continua lá, isso não me domina. Eu estou em muita falta, estou em muita necessidade, isso não tem poder de alterar o que eu sinto, a paz continua lá. Olhe para cá, não leia a Bíblia não, querido, senão você vai distrair e não vai prestar atenção no que eu estou falando. A gente vai ler a Bíblia daqui a um momento. Filosoficamente, a palavra
Autarquia significa uma condição de autossuficiência, alguém que se vê totalmente completo, totalmente suprido, alguém que se vê suficiente para si. Ele se vê forte o bastante, de tal forma que ele não necessita de um apoio ou de um auxílio. Ele diz: está tudo bem. Mesmo que aos nossos olhos a gente olhe para a vida dessa pessoa e diz: está tudo errado, está tudo mal. Contentamento é você se ver preenchido, suprido, completo. Contentamento é o estado do coração de Adão antes da queda. Quando ele andava nu, ele e a sua esposa, e eles não tinham vergonha, porque eles se viam completos, eles se viam supridos. Quando Adão peca, quando ele e Eva pecam, eles se veem em falta. Eles começam a olhar para eles: está faltando alguma coisa. E no primeiro instante eles querem uma roupa para cobri-los. Mas eles percebem que nem isso é suficiente, porque continua ali faltando uma coisa. Eu creio que você que está aqui nessa noite, as pessoas que estão ouvindo em suas casas, elas sabem do que eu estou falando. Você sabe o que é ter um vazio na tua alma, o que é ter muito, mas ao mesmo tempo dizer: mas isso ainda não me faz feliz, está faltando alguma coisa. Quando o apóstolo Paulo fala desse texto sobre contentamento, ele está falando do maior poder que eu e você poderíamos experimentar na nossa vida. O contentamento é o estado do coração de Adão antes da queda, e depois da queda é o estado do coração dos salvos. Quem é salvo por Jesus recebe em seu coração o contentamento, o poder do contentamento. Mas eu pergunto: que princípios nós poderíamos aprender hoje sobre contentamento? O que a gente pode compreender? O verso 11, a Bíblia diz exatamente assim. O apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito: eu não estou dizendo isso, quando eu falo de vocês enviarem para mim uma oferta, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aqui tem um segredo para mim e para você. Primeiro segredo, primeiro princípio que a gente aprende, é que o contentamento ele pode ser aprendido. Você pode aprender sobre o contentamento. O apóstolo Paulo, irmãos, é muito importante, fique claro isso na nossa memória. Nós estamos falando de alguém que já se rendeu completamente a Cristo. Nós estamos falando de uma pessoa salva. Não é a pessoa que está andando pela rua e está compartilhando uma experiência da vida dele, mas é alguém que já teve um encontro real com Jesus. E ele está dizendo exatamente isso. Paulo diz: eu aprendi. Isso significa que a prática o ensinou. E essa palavra é mais uma vez a palavra que vai apontar para contentamento. O aprendizado a que o apóstolo Paulo se refere não é um aprendizado daquele que você senta numa sala de aula para ter uma lição sobre o contentamento. Por mais que eu pregue aqui nessa noite, somente tendo um encontro com Cristo real e deixando que Cristo se mova no teu coração, é que você vai experimentar o contentamento. Mas o contentamento não pode ser aprendido numa sala de aula. Paulo diz que o aprendizado dele é um aprendizado de prática, é um aprendizado de uso, é um aprendizado de atitudes, é um aprendizado de experiências com Deus. E aí ele está dizendo algo muito forte para nós. Ele diz: eu conheço os dois lados da moeda, eu conheço as duas faces dessa moeda. Eu já sei muito bem o que é ser rico, o que é ter muito dinheiro, o que é poder comer bastante. Eu conheço o que é isso. Eu conheço o que é ter um caviar à mesa para comer na segunda-feira. Eu conheço o que é ter uma picanha maturada da melhor qualidade sobre a minha mesa. Eu sei o que é isso, mas eu sei também o que é ter apenas um ovo frito para comer. Eu conheço os dois lados, eu conheço um lado e conheço o outro também. E eu posso dizer uma coisa para vocês, diz o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente, a me sentir suprido, mesmo quando as coisas me faltam, mesmo quando as coisas me sobram. E esse é o segredo. O apóstolo Paulo se habituou a estar contente. Ele se habituou a olhar para dentro dele e deixar que a alegria por servir ao Senhor se tornasse uma realidade para ele. Ele permitiu que a alegria de servir ao Senhor tomasse conta de todo o seu ser. Ele diz: o que está aqui dentro é maior do que tem lá fora. Até a maior riqueza que eu tenho lá fora, ela não consegue gerar o que está aqui dentro. Ela não consegue suplantar, ela não consegue ser maior do que o que eu experimento aqui dentro de mim, que é o poder do contentamento. O apóstolo Paulo permitiu que a alegria de pertencer ao Senhor se tornasse maior que
que tudo à sua volta. Isso é muito poderoso, irmãos. Paulo diz: pertencer ao Senhor, para mim, é maior que tudo à minha volta. E quando ele fala tudo, e quando ele fala maior, ele fala maior que tudo. Porque maior que tudo significa, primeiro, maior que a escassez e maior do que o excesso de bens. O contentamento, irmão, é algo que é maior do que o excesso de bens, mas também é maior do que a escassez. Você está aqui? E aqui está o verdadeiro sentido da vida. Porque foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 12, no verso 15, a parte B do versículo. Jesus diz o seguinte: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Meu irmão, que profundidade essa palavra do nosso Senhor Jesus. Ele diz que a vida de uma pessoa, ela não pode ser atribuído valor por causa da quantidade de bens que essa pessoa possui. E isso me leva a pensar uma coisa interessante. A verdade é que a presença dos bens, que a quantidade dos bens não atribui valor à vida do ser humano. Tem gente que acha que porque tem, então vale alguma coisa. E ao mesmo tempo tem gente que acha que porque não tem, então não vale nada. Mas a minha Bíblia e a palavra do meu Senhor Jesus diz diferente. Da mesma forma, irmãos, que a quantidade dos bens não pode atribuir valor à vida de um ser humano, segundo Jesus, da mesma forma também, a escassez de bens também não tem poder para diminuir o valor da vida do ser humano. Você está entendendo essa palavra? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que eu estou pregando nessa noite declara o fim à ideologia do capitalismo. O capitalismo diz: você vale o que você tem. Se tem uma roupa de marca, então você deve ter algum valor. Se você não tem nada, então você não tem valor. E ao mesmo tempo também, eu poderia dizer que isso é frustrar o socialismo. Porque o socialismo diz: eu vou pegar daquele que tem e dou àquele que não tem. Vou fazer todo mundo ficar igualzinho. E sabe o que significa? A mesma coisa que o capitalismo está dizendo: você só tem valor se tiver alguma coisa. Mas Jesus diz: você tem valor mesmo que você não tenha nada. Você tem valor mesmo que você tenha muito. Porque a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Você está entendendo essa palavra, irmão? O teu valor não é por causa do que você tem. O teu valor não é por causa daquilo que você não tem. O teu valor só é possível em Jesus Cristo. Qual é o sinal de alguém que está aprendendo sobre o contentamento? Gratidão. Diga essa palavra comigo: gratidão. O que é gratidão? É o reconhecimento do valor da vida. Estou passando o maior aperto, eu estou na maior necessidade, mas Deus, obrigado, porque hoje eu tenho meio pão para comer. O próprio Senhor Jesus diz: ei, não é a vossa vida maior do que a roupa que você veste? Não é a sua vida maior do que o pão que você come? Então por que você fica aí, correndo de um lado para o outro, buscando uma roupa legal, uma vida legal? Jesus falou: olha, nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir como o lírio do campo, que hoje existe, amanhã lançado no fogo. Se Deus veste assim a erva que hoje existe, amanhã lançado no fogo, quanto mais a você, querido, porque a sua vida vale mais. Se Deus consegue, irmão, você já viu algum passarinho voando com um cestinho nas costas, fazendo a sua colheita? Já viu algum passarinho voando, semeando para poder colher, plantando? Você já viu? Eu nunca vi, irmão. Você vê, repreende que você ou está sonhando, ou você está vendo muito desenho animado. Eu nunca vi. E Jesus falou: se um pássaro que não planta e que também não colhe, ele é alimentado pelo Pai, ainda mais você, queridão. Sua vida vale muito. Diga para o teu vizinho: a sua vida vale muito. E não é porque você tem bens ou porque você não os tem, é porque simplesmente vale. O reconhecimento verdadeiro, ou do verdadeiro valor da vida, a paz, isso aqui tudo é resultado, irmão, de alguém que está aprendendo sobre o contentamento. Primeira realidade de uma pessoa contente é que ela é grata. Quando tu está bem, quando tu está mal, isso não altera o estado de humor dessa pessoa. Eu conheço alguns dos meus irmãos em Cristo e percebo quando alguns estão apertados financeiramente, porque eles fazem uma carinha assim, quando eu pergunto: e aí, está tudo bem? Levando, pastor, levando. E eu sei o que isso significa. O seu humor não pode ser ditado pela quantidade de riquezas ou pela escassez delas. Você está aqui? Segunda coisa que alguém aprende, ou que demonstra que está aprendendo sobre
sobre contentamento é que essa pessoa tem o reconhecimento do verdadeiro valor da sua vida. Ela sabe o quanto vale. Outra é a paz, outra é a não murmuração. Uma pessoa que murmura, que reclama o tempo todo, ela ainda não aprendeu sobre contentamento e precisa aprender. Segundo princípio que a gente aprende sobre contentamento, está lá no verso 11 ainda e 12. O apóstolo Paulo diz: eu não estou dizendo isso porque eu estou necessitado. E o verso 12 ele diz: eu sei o que é passar necessidade. Eu sei. Sei não por saber aqui, não é saber intelecto, não é saber aqui, mente, é saber de provar, de experimentar. É a mesma coisa quando a Bíblia fala de conhecer a Jesus. A Bíblia não fala de conhecer Jesus, conhecer aqui no seu ouvido, conhecer assim, aqui no seu pensamento, mas é conhecer no seu profundo, no profundo do seu ser. O segundo princípio que nós aprendemos, o verso 12 ainda diz, Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito, ou seja passando necessidade. Segundo princípio é que o contentamento ele não depende das circunstâncias. Uma pessoa que ela é contente no nível de Deus, no nível de ter experimentado o Senhor Jesus na sua vida e ter aquela paz que preenche o vazio da alma, que não a deixa ser dominada pelo bem que tem. Tem muita gente que é feliz porque conseguiu comprar um carro, mas logo depois de um tempo o efeito do carro novo passa. Tem gente que é feliz porque comprou o último celular, mas o efeito do novo celular passa. E as coisas vão só passando, e você continua tentando colocar isso para dentro de você, e você vai se vendo sempre necessitado. Talvez você tenha se deparado num momento da sua vida, você diga assim: puxa, eu tenho tudo, minha família está uma benção. Outro dia entrou uma pessoa no gabinete e falou isso para mim: pastor, eu não entendo, eu tenho bens, eu tenho riquezas, eu tenho uma família muito boa, eu tenho uma mulher que me ama, eu tenho filhos saudáveis, ninguém fica doente lá em casa, mas eu não entendo porque tem um vazio dentro de mim. O apóstolo Paulo diz: eu não estou dizendo isso por causa da pobreza, eu não estou falando que eu estou feliz que vocês estão mandando oferta porque eu estou muito pobre, eu estou muito necessitado. Ele diz: não estou dizendo isso não, eu aprendi o contentamento, eu sei o que é estar contente com uma fortuna, mas não por causa dela, e sei também o que é estar contente com os bens, os recursos que eu possuo, mesmo que eles sejam limitadíssimos, mesmo que eu esteja fazendo apenas para o almoço. Tem aquele ditado que o pessoal diz: tem gente que está vendendo almoço para poder comprar janta. Às vezes a gente está numa situação dessa, irmão. Tu sabe que é ter um tênis só para ralar a semana toda. O mesmo tênis você vai para a escola, o mesmo tênis você vai para a igreja, o mesmo tênis você vai para o trabalho. Você sabe que é isso, irmão? Então eu vou dizer que você que eu sei. A coisa era tão séria, irmão, que a gente vivia na pobreza, que houve um momento na minha vida que a escola só permitia entrar com tênis preto, e o tênis que eu tinha era vermelho. Como resolver esse problema? Deus enviou a solução. Papai pensou: vamos pintar o tênis. E ele arrumou uma tinta esquisita lá e pintou o tênis de preto, mas a borda do tênis era amarela e estava esquisito, o preto com amarelo. Papai disse: vamos pintar a borda também. Pegou uma tinta plástica branca e passou. Irmão, pensa num sapato de palhaço. Era o que eu estava usando, irmão. Eu tinha um tênis, irmão, que eu usei tanto, que ele abriu um furo no dedão do pé esquerdo. E aí eu usava uma meia preta, porque o tênis era preto, e aí eu escondia o dedo assim dentro, porque se eu fizesse assim, o dedo ia ficar parecendo um buraco. Isso para poder ficar no meio dos amigos da escola, porque era feio demais o negócio, irmão. E um belo dia eu estava com uma meia que era branca. O que eu fiz? Pintei em volta ali, com hidrocor preto, mais uma vez para esconder o dedo. Então a gente vai começando a experimentar essas coisas na nossa vida, e o Paulo está dizendo: olha, ainda que os meus recursos sejam limitadíssimos, eu sei o que é estar contente ainda assim. O contentamento, diga isso comigo, o contentamento é uma atitude interna, independente de circunstâncias externas. Não é algo que você compra na farmácia, não é algo que você consegue com dinheiro. Um dia o apóstolo Paulo estava pregando um evangelho, e havia um homem que ficou observando, e todas as vezes que Paulo orava por alguém, o Espírito Santo tomava aquela pessoa. E o camarada disse: opa, eu sou mágico, e eu nunca vi esse negócio acontecer. E a Bíblia diz que ele chega para Paulo e diz: aqui, eu estou com dinheiro aqui, eu estou oferecendo dinheiro, eu vou dar um dinheiro para vocês,
só para vocês me darem esse poder para eu orar pelas pessoas e o Espírito Santo chegar nelas. O apóstolo Paulo diz assim: filho da perdição, para trás de mim, porque você não cogita das coisas de Deus, você não busca aquilo que é de Deus, porque isso não pode ser vendido. O contentamento não pode ser vendido, irmão. O contentamento é dado por Deus para mim e para você. O profeta Abacuque, ele revela o poder do contentamento e revela como esse poder age na nossa vida. Ele diz assim, lá no capítulo 3, no verso 17 e 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, é falso, não tem resultado, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do seu aprisco, e nos currais não haja gado. Irmão, ele está descrevendo uma catástrofe. É a pior crise no mundo. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, porque a flor da figueira indica que o figo está vindo. Ele diz: a figueira não floresceu, então não vem figo nenhum. E você sabe que figo é símbolo de prosperidade para o judeu. Você recebeu um figo aqui na virada do ano 2013 para 2014. E ele diz: ainda que não haja fruto na vide, a vide que ele está mencionando é a videira. A videira é a mesma que nós conhecemos como a parreira que dá uva. E a uva para o judeu ela é símbolo de alegria. Diz: ainda que não tenha lá o fruto na videira. Ele continua: ainda que o produto da oliveira minta. O que a oliveira produz? Oliva. O que a oliva faz? Azeite. Azeite de oliva. E o azeite para o judeu era símbolo da presença de Deus, era símbolo da unção, é símbolo da bênção. Ele diz: ainda que isso não venha, ainda que a bênção que eu estou esperando não chegue. E ele diz: ainda que os campos não produzam mantimento, comida para comer, as ovelhas que a gente vende a lã, elas sejam arrebatadas do aprisco, sejam removidas de lá e não sejam mais achadas. Ele diz: ainda que a gente vá no curral e não ache gado no curral, carne, comida para comer. Ele diz: tem uma coisa, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Eu sei o que é estar contente, diz Abacuque. Ainda que falte tudo, nada disso pode tirar a alegria que está dentro de mim, porque essa alegria não é dada pelas coisas, essa alegria é dada pelo Eterno, pelo Deus Todo-Poderoso. Ele diz: eu sei o que é estar contente. Está tudo dando errado, está tudo caindo, o mundo caiu na minha cabeça, o mundo caiu ao meu redor, mas eu continuo alegre, mas eu continuo exultando. Sabe o que é exultar, irmão? Exultar é uma alegria indivisível. A exultar é uma alegria muito grande, muito forte. Ele diz: eu experimento essa alegria, mesmo que tudo ao meu redor esteja dando errado. Ele diz: eu me alegro no Senhor, eu exulto em Deus, no Deus que me salvou da minha. Ele fala minha, pronome possessivo, algo particular, algo que ele estava vivendo nele. Ele não diz que isso é uma coisa geral para todo mundo, irmão, porque não é. Muitas vezes você encontra pessoas que estão arrasadas porque tiveram que vender o carro e agora estão andando a pé. Isso é o fim do mundo para elas. Tiveram que vender a casa, isso é o fim do mundo para elas. Tiveram que agora andar com uma roupinha mais surrada, esse é o fim do mundo para elas. Mas para uma pessoa que tem Jesus e tem aprendido contentamento, isso não muda o estado da alma de uma pessoa. Irmão, o estado da tua alma depende das coisas que acontecem com você? Pare e pense nessa pergunta. O estado da tua alma depende das coisas que acontecem com você? Você depende de uma bênção para sorrir? É claro que a bênção é uma bênção. É claro que é maravilhoso ouvir aqui esse testemunho lindo da pastora Cristiane sobre a área. Meu Deus do céu! Mas eu conheço esses servos de Deus. E eu sei que a alegria deles está no Senhor. Porque às vezes Deus diz não para a gente, irmão. Às vezes a gente pede um negócio para Deus, Deus fala assim: não. Mas não. Ele diz: então eu vou te abandonar, Jesus. Não, irmão. Uma pessoa contente continua sendo grata a Deus, mesmo que tudo é errado. Diz a Bíblia Sagrada que um determinado dia Davi estava orando, 7 dias prostrado, jejuando, barba cresceu, não tomou banho, não comeu, ficou ali deitado no chão, chorando, porque o filho dele estava doente, um bebê. E 7 dias depois a criança morre, e todo mundo com medo de falar isso para Davi.
Mas quando Davi percebe o que está acontecendo, ele se levanta, toma um banho, primeiro pergunta se é isso mesmo, a criança morreu, tá bom. Se levanta, toma um banho, faz a barba, se perfuma, entra no templo, adora a Deus e vai para casa comer. E todo mundo fica louco com aquilo. O que é isso, Davi? O que é isso, Davi? Davi diz, eu sei o que é estar contente até quando Deus diz não. Diga para o teu vizinho, Deus também diz não. Queridos, será que você pode dizer isso? Eu me alegro no Deus da minha salvação, eu exulto em Deus, no Deus da minha salvação, na crise, na escassez, na dificuldade. Tem muita gente com medo da crise, com medo da crise, com medo da crise. Ei, meu irmão, se você tem Jesus, crise nenhuma vai te abater, crise nenhuma vai te impressionar. Nós temos um Deus que cuida da gente, irmão. Nós temos um Deus que zela por nós, e é um Deus provedor, irmão. A Bíblia fala que o Egito passava por uma crise imensa, gente doente, gente enferma, gente sofrendo, mas o povo de Israel estava lá intacto. O negócio era tão sério, irmão, que o Egito estava tudo no escuro. O pessoal da Excelsa cortou a luz do Egito. Não pagaram a conta para Jeová. Mas quando estava lá o povo de Israel, irmão, só no lugar que o povo de Israel estava, mó clarão. Porque esse é o nosso Deus, irmão. Deixa eu falar uma coisa, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Você tem compromisso com Deus? Você tem compromisso com Deus? Quem é salvo por Jesus não tem medo de crise, irmão. A crise não afeta a vida do salvo. Um exemplo muito poderoso para nós, bíblico, é a vida de José. A história da vida de José, irmão. José estava na casa do pai dele. Tempo bom, né? Comendo comidinha na casa do papai. Papai deu para ele uma túnica de muitas cores, parecia um carnavalesco. Imagina, um camarada vestindo colorido no meio do deserto, mas isso é coisa de maluco. Parecia um carnaval. E o pai dele fez aquilo para dizer, esse é o meu garoto. Por isso que eu dei uma túnica para ele diferente, para marcar meu filho. E José está lá na casa do papai, feliz da vida. José é lançado na cova, ele continua em paz. José é vendido como escravo, ele continua em paz. José vai trabalhar na casa de Potifar, ele continua em paz. A mulher de Potifar põe os olhos de José e fala, deita comigo. José diz, não vou fazer isso com meu Deus e nem com o meu patrão. José é lançado na prisão por calúnia. José continua na prisão, feliz da vida, irmão. Olha para a Bíblia, irmão, você não vê José murmurando, que vida, meu Deus, até quando o Senhor ficará distante de mim? Eu não mereço, eu estava em casa de papai, não fiz nada de errado para ser lançado nessa cova. Você não vê José murmurar. Daqui a pouco José na prisão lá, é chamado à presença do faraó. José agora está lá, maior autoridade, maior poder do Egito. O faraó chega a dizer, olha, aqui no Egito eu sou faraó, mas ninguém faz nada sem a sua ordem. Ninguém levanta um pé, nem uma mão sem a tua palavra. Agora José, irmãos, está cheio de poder, cheio de dinheiro, cheio de fama, cheio de autoridade. E aí lá vem os irmãos José. Tem gente que quando sobe, irmão, sobe para pisar nos de baixo. José não. Os irmãos dele chegam, José acolhe, dá comida para eles, pede para chamar o pai, vem cá, traz papai, vamos cuidar de papai. José não se vinga dos seus irmãos. Por quê? Porque ele enxergava tudo na ótica de Deus. José diz, Deus está comigo sempre. Na prisão, na cova, no palácio, na casa do papai, na casa de Potifar. Deus está comigo sempre. Deus está com você sempre, meu irmão. Nos piores momentos da sua vida Ele está lá. Nos melhores momentos da sua vida Ele está lá. Só que a gente tem um negócio, nos piores momentos a gente reclama de Deus, e nos melhores momentos a gente não agradece a Deus. O contentamento não tem a ver com as circunstâncias da vida. O contentamento não tem a ver com aquilo que acontece do lado de fora da nossa vida. Aliás, é o contrário. O contentamento interfere naquilo que acontece na nossa vida. Guarde isso no teu coração, diga isso comigo. O contentamento interfere naquilo que acontece à minha volta. 3 João capítulo 1, verso 2, o apóstolo João diz, amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Sabe o que ele está dizendo? Porque você tem uma alma próspera, um coração próspero, alguém que aprendeu a ser contente. Eu faço uma oração pela sua vida. Eu quero que você seja próspero de acordo com a tua alma. Se eu virasse aqui nessa noite e falasse assim, querido, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser próspero de acordo com a sua alma. Como seria a sua vida? Uma vida de miséria? Porque tem gente que a alma dessa pessoa é só uma miséria. A alma dessa pessoa é uma miséria. É uma alma, sabe, apegada ao dinheiro, apegada a coisas. É uma miséria a vida de uma pessoa assim. E se a gente profetizar para que a prosperidade seja de acordo com a alma, a vida dessa pessoa vai ser um caos.
João estava escrevendo para uma pessoa salva. Fale para a pessoa que está do teu lado, pregue para ele agora, diga assim: a sua prosperidade começa na sua alma, começa na sua salvação. Aleluia, amém. Irmão, tem muita gente que nós conhecemos, que a única coisa que essas pessoas possuem é dinheiro. Se tirar o dinheiro delas, não tem mais nada. Não tem paz, não tem alegria, não tem amigos, não tem vida, não tem nada. A única coisa que elas possuem é o dinheiro. Elas não sabem sorrir sem o dinheiro, elas não sabem se alegrar sem o dinheiro. É por isso que Jesus falou que a gente tem que ser como criança, irmão. Já viu criança? Criança no sol quente está tomando banho de latinha, feliz da vida. Entra embaixo da torneira, feliz da vida. Lá em Campos a gente tinha um costume muito besta. Eu não entrava não porque eu era medroso, né? Mas os meus amigos tomavam um banho de fossa. Calma, deixa eu explicar. Não é a fossa já funcionando não. É porque em Campos usava muita fossa. Então abria-se o buraco, chovia, empoçava aquela água e a criançada pulava dentro da fossa. E aí tomava banho com os sapos, com as pererecas da vida, né? Com tudo quanto é bicho que tinha lá. É, irmão, feliz da vida. Mergulhavam. Tinha gente que mergulhava e jogava água para fora, aquela água barrenta. Falei, meus amigos, eu vou te contar, viu? Acho tudo cheio de verme aí. Criança se alegra com qualquer coisa, irmão. Mas parece que a gente se esquece disso, vai crescendo, vai ficando bobo. E a gente fala assim, não, eu não vou lá com essa roupa, eu vou lá na casa, como é que eu vou? Tem gente que fala, irmão, fala comigo. Não, eu queria até ir na igreja, mas não tenho roupa para ir na igreja, irmão. Irmão, se você não vai vir pelado, tá tudo bem, pode vir. Amém? Porque aqui não é para a gente desfilar a última roupa que a gente está comprando, nem o último sapato da moda, não. Aqui é lugar para a gente adorar Jesus, irmão. E ninguém está aqui para olhar para a tua roupa, irmão. Agora tu vier pelado, vai chamar atenção. Não vem pelado não, em nome de Jesus, viu? Terceiro princípio que a gente aprende sobre contentamento está lá no verso 13. A Bíblia diz assim: tudo posso naquele que me... Fala de novo, tudo posso naquele que me... Irmãos, tem vários versículos na Bíblia que são mal empregados, mas esse aqui é um dos principais. O sujeito passa por uma situação na vida lá, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso tudo, eu posso comprar um carro, eu posso comprar um avião, eu posso comprar não sei o que, irmão. O versículo está dizendo isso não, irmão. O versículo está dizendo o seguinte: que o contentamento, ele é resultado da atuação, da força do Senhor na nossa vida. Eu tudo posso naquele, dentro dele, inserido nele, no contexto da vida dele, que me fortalece. Contentamento é um poder. Contentamento não é algo natural. Contentamento não nasce com a gente. Contentamento é um resultado de um encontro real com Jesus. Uma vez e todos os dias. Hoje pela manhã eu falava do Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão saciados. Fome, irmão, é um negócio que você tem todo dia. Sede é um negócio que você tem toda hora. Ninguém come para ficar um mês sem comer. Ninguém bebe uma água para ficar um mês sem beber água. Por isso que Jesus falou que para buscar a presença dele eu preciso ter fome e sede. Duas necessidades básicas do ser humano, todos os dias. Então contentamento é um resultado de um encontro com Jesus. É depois que nós nos encontramos com Jesus, e depois ainda de sermos salvos, o contentamento vem como resultado de um encontro diário com o Senhor, no seu TSD, o seu tempo a sós com Deus. Essa força do Senhor, ela flui em direção à nossa vida, através do Espírito Santo, através do nosso TSD, através da nossa intimidade com Deus. Ele nos ensina a lidar com as diversas situações da vida, porque a nossa vida, irmãos, ela está em completa mutação. Todo dia acontece um negócio esquisito. Outro dia eu feliz da vida, fui lá, né? Tinha já descoberto a situação de mamãe, vários nódulos no pulmão, ainda estava investigando o fundamento. Falei, eu estou sentindo um negócio esquisito no meu pulmão aqui, eu estou tossindo, o negócio está complicado, sentindo um peso, eu vou fazer uma tomografia. E aí fiz a tomografia, feliz da vida, porque eu não tenho problema nenhum com isso, estava morrendo da risada no negócio, num lugar frio, né? E aí eu saí, depois, uma semana depois, fui lá com o pastor Silvio buscar o resultado. Aí, irmão, eu caí na besteira de fazer a piada, que eu gosto de fazer piada. Aí eu fiz aquela cara assim, tô mausaço, sabe? Entrei no carro, o pastor Silvio foi lá, entrei, sentei, ele, e aí? Cara, eu tô mal. Acharam um negócio no meu pulmão. Ele falou, para. Eu falei, não, é verdade, quer ver? Aí eu abri, achando que não tinha nada. 2 nódulos no pulmão. Eu falei, não, Deus, você só está brincando comigo.
Ele falou, calma, está tudo bem. A gente orou junto, colocou diante de Deus. Falei, vamos continuar a investigação. Mas a gente vai descobrindo coisas, irmãos. Todo dia é uma caixinha de surpresa na nossa vida. Tem gente que dorme bem num dia, no outro dia acorda mal. Mas se você está andando com Deus todos os dias, com Jesus todos os dias, irmão, você nunca vai ser pego de surpresa. Porque ninguém pode surpreender a Deus. Deus já sabe de tudo antes de acontecer. E quando nós nos relacionamos com Deus, Ele vai inserindo no nosso coração a paz. A força dEle vai atuando poderosamente na gente. Amém ou não amém? E se não tiver alguém do nosso lado para falar de Jesus para nós, irmão, fica difícil caminhar. Fica difícil caminhar. Você está entendendo isso? Amém? Então o contentamento, irmãos, é a atuação da força de Deus na nossa vida. Nós vamos aprendendo com Deus que nós temos um amigo que nunca vai nos deixar. Aleluia! Nós temos um amigo que está sempre pronto para suprir as nossas necessidades. E isso por duas razões básicas. Primeiro, porque Ele tem poder para nos suprir. Ele é poderoso para fazer infinitamente além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o teu poder ou o poder dele que atua em nós. Tem gente que fala, infinitamente mais, mas o texto está dizendo que esse infinitamente mais, ele é de acordo com o poder que está atuando na sua vida. Se o poder que está atuando na sua vida é um poder limitado, porque você não tem dado vazão para isso, você não tem buscado a Deus como deveria ser, então esse infinitamente mais, irmão, não vai ser tão poderoso na tua vida. Por que as pessoas que mais experimentam milagres são pessoas que mais exercitam fé? Porque é o óbvio, porque o poder está operando. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Segundo, ou além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua poderosamente em nós. Você está aqui? Segunda verdade que nós descobrimos que temos um amigo que nos supre em todo o tempo e que nunca nos deixa. Primeiro, porque Ele tem poder para nos suprir, nós podemos andar com Ele. Segundo, porque Ele é bom e a essência de Deus é amar. Deus nos ama e isso é fato. E quando nós provamos de um Deus que nos ama e damos vazão para esse amor na nossa vida, irmãos, a gente começa a receber cuidado de Deus. A gente começa a ver a manifestação de Deus nas mínimas coisas, né, pastor? A gente vê Deus se movendo nas coisas que mais a gente pode assim falar, dizer, não pode, não é possível. E Deus diz, é possível porque você é meu filho, eu te amo, eu nunca vou te deixar. Aleluia! Será que você pode dizer isso nessa noite para a sua alma? Que você tem um pai que te ama, que você tem um Deus que se importa com você, não é um Deus distante, não é o Deus de Nietzsche, que disse que estava morto, um Deus que não se importava. O nosso Deus se importa, meu irmão. O nosso Deus se importa, meu irmão. Filipenses 2,13, o apóstolo diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus é bom. Deus vai produzir em nós o querer. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está produzindo no teu coração o querer andar contente, viver contente. E isso, irmão, vai significar para você um fim às suas crises, um fim àquele medo que não te deixa dormir. E se eu perder o emprego? Eu convivi com uma pessoa que ela um dia perdeu o emprego, e eu fui conversar com ela assim, naquele sentimento cristão, né? Não, filho, está tudo bem, a minha vida acabou, eu perdi o emprego, e agora o que será de mim? Tem gente que pensa assim, irmão. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está produzindo no teu coração o querer. Quantos nessa noite querem estar contentes em toda a situação? Vem com a sua mão bem alta, balança teu braço. Eu quero viver contente em toda a situação da minha vida. Aleluia. Mas a mesma Bíblia diz que Ele vai operar também o efetuar. Deus tem poder para fazer isso se tornar uma realidade em você. Amém? Você concorda em fé? Pastor Luciano Subirá disse uma coisa sobre o contentamento. Ele diz, o contentamento, ele provém do quebrantamento interior. E é necessário despir-se da ganância e da avareza. A ganância é o desejo de possuir mais. A avareza é querer tomar do outro e é se sentir dominado por aquilo que você tem. Ele diz, é necessário despir-se da ganância e da avareza e caminhar em desprendimento. Uma pessoa livre, não presa ao que tem. Nós podemos relacionar o contentamento ao domínio próprio, que é fruto do Espírito. Então deixa eu falar uma coisa, contentamento é algo que o Espírito Santo vai produzir na sua vida. Não é algo que você fala assim, eu quero ter e pronto. Não, não é assim, irmão. Eu vou sentar na sala de aula e vou aprender. Não, irmão, não tem como. Você já percebeu que não é assim, a vida mesmo tem essas coisas. Diga comigo, contentamento
é resultado da ação do Espírito Santo na minha vida. E nós podemos orar nessa noite pedindo ao Senhor que nos dê a bênção do contentamento, irmão. Eu vou orar por isso no final da mensagem. Mas eu tenho ainda algum princípio para compartilhar com você. Olha para o verso 13. Ele diz: tudo posso naquele que me... Agora veja, irmãos. O contentamento, ele produz frutos permanentes. O contentamento não é um modismo, não é uma coisa que dura um momento na nossa vida, não é uma coisa momentânea, nem circunstancial, que é presa a circunstâncias. O contentamento também não é temporal, ele não está preso ao limite do tempo. O contentamento vai para além dessa vida. Por isso que você precisa buscar o poder do contentamento. Irmãos, o contentamento é tão necessário na nossa vida, porque é através do contentamento que nós vamos aprender com as mais diversas situações que vão surgir na nossa vida. Eu sempre falo isso quando vou a um aniversário. Irmãos, vamos alegrar, porque hoje aqui é dia de festa. Nós não estamos no velório. Ontem falei isso no casamento do Gilson da Elaine. Aliás, um casamento muito abençoado. Porque às vezes a gente confunde os ambientes. Irmão, tem dia que é para chorar. Você não fica dentro do velório dando risada. Se você fizer isso, vai pegar mal. A família vai olhar e falar: o que esse camarada está fazendo aqui? Está bêbado? Porque velório é o lugar que a gente lamenta, que a gente chora, que a gente está triste, porque alguém querido partiu. E eu quero te falar uma coisa, irmão. É um verbo que ninguém gosta de conjugar, mas eu morrerei e tu morrerás. Ele morrerá e nós morreremos. Vós aí morrereis, viu? E eles ali morrerão. Todo mundo vai morrer um dia, irmão, mas não gosta de conjugar esse verbo. É interessante que a vida com Cristo nos prepara para a morte em 2 níveis. Você sabia disso? Primeiro, a morte de alguém que a gente ama, e segundo, a nossa própria morte. O problema é que a gente nunca sabe quando vai acontecer. 2 jovens ontem saíram, aliás 4, felizes da vida. Vamos para Micareta, vamos curtir. Eles estavam felizes quando saíram, eu tenho certeza. Porque jovem gosta de festa, gosta de festejar. Mas eles não conseguiram chegar à metade do caminho. E não podiam prever o que aconteceu. O problema é que a gente se acha seguro demais. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas quando a gente anda com Jesus, a gente se prepara, irmão. A gente é preparado, na verdade. Não é a gente se prepara, a gente é preparado. Deus nos prepara para enfrentar a própria morte nossa e a morte de alguém. Deixa eu te falar uma coisa de coração, irmão. Não é hipocrisia nem demagogia. Eu não tenho medo da morte. Ela não tem poder sobre mim. Eu vou ter medo daquilo que não tem poder sobre mim? Eu tenho medo daquilo que tem poder sobre mim. Jesus tem poder sobre mim, então eu temo a Ele com toda certeza. Agora, a morte, ela pode fazer o que comigo? O máximo que ela vai fazer é me aproximar do meu Salvador. Olha que bênção, irmão. Você quer mais o quê? Como diz a Patrícia, é para acabar. Literalmente é para acabar, né? Nessa terra. Irmão, o contentamento é tão necessário na nossa vida, que quem aprendeu sobre contentamento, ele pode também ensinar contentamento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. É a mesma palavra, autarqueia, completos, poder absoluto. Porque a palavra autarquia no português significa poder absoluto. A mais alta autarquia. A autarquia de um estado é aquilo que manda no estado. Paulo diz: olha, você tem o que comer? É o seu sustento? Aleluia. Você tem roupa para vestir? Então começa a viver contente, porque você já tem o suficiente. O problema é que hoje existe um grupo de pessoas que quer lidar com Deus no nível, sabe, do luxo. Deus, eu quero uma picape nova. Deus, eu quero isso novo. E o Senhor tem que me dar. Irmãos, não é isso, irmão. Se isso vem, glória a Deus, irmão. Você quer me dar uma picape nova, eu estou aqui recebendo, me dá a chave agora. Mas não é isso. Sem isso eu continuo feliz do mesmo jeito. Você entendeu? Amém? O que é isso, irmão? Contentamento é alegrar-se com aquilo que parece motivo de tristeza. Quem olha para uma pessoa que só tem o que comer e só tem o que vestir, fala assim: meu Deus, coitado. Mas se a pessoa tem um contentamento dentro dela, ela diz: eu estou feliz da vida. Eu sei, eu estou contente. Tem gente, irmão, que acha assim que o outro está sofrendo, então eu vou chegar nele, vou ajudar, que coitadinho dele. Diz: que bom, obrigado. Mas você não gostou do que dele? Não, eu estou feliz, mas eu agradeço a você. A gente tem aprendido isso, né, irmão? Que o dinheiro ele compra a cama, mas não compra o sono, né? Não é verdade? Ele compra a casa, mas ele não compra uma família estruturada. Não é verdade? Ele compra o remédio, mas não compra a saúde não, meu irmão. Então por que ir correr atrás de uma coisa que não é consistente? Você quer um motivo para você correr atrás? Vou te dar um alvo: corra para Jesus. Fala para o teu vizinho: quer correr? Corra para Jesus. Aleluia. Irmão, para muita gente, só ter o que comer, só ter o que vestir é humilhação. Mas para aqueles que possuem contentamento é motivo de alegria.
Amém? Amém? Quando Paulo diz que ele pode tudo, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está afirmando que em Deus que o fortalece, nada pode diminuí-lo, nada pode rebaixá-lo. Se ele perder o dinheiro todo, ele continua tendo valor. Amém? Se ele perder o dinheiro todo, ele continua tendo valor. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Paulo diz: eu posso tudo, ainda que eu perder o dinheiro todo, isso não muda nada, porque eu posso tudo. Aleluia. Se a vida está cheia de lutas e dificuldades, ele continua feliz. Por quê? Porque a força da alegria, a força do contentamento dentro dele é maior que tudo na vida. A força do contentamento dentro da vida de uma pessoa, ela é maior do que tudo na vida dessa pessoa. O que contentamento produz na nossa vida? Ele produz satisfação. Aquela pessoa que se vê satisfeita. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Contentamento tem nada a ver com acomodação. Gente acomodada é outra coisa. Contentamento fala de uma expressão de alegria e paz. Acomodado diz: eu não quero crescer. E a Bíblia não fala de que você não tem que querer crescer. A Bíblia diz que você tem que aprender a ser contente com o que você tem. Porque quanto mais você é grato, mais gratidão você vai ter. Sabia disso? Já percebeu esse princípio espiritual na Bíblia? Uma pessoa que agradece, ela continua sempre agradecendo. Ela diz: não, eu quero agradecer por um pãozinho que eu comi hoje de manhã. No dia seguinte ela vai agradecer de novo por alguma coisa. Mas uma pessoa que murmura, já viu que ela continua murmurando? Ela murmura, porque hoje só tem um pão. No dia seguinte ela fala: hoje não tem pão, tem. É aquela pessoa que pega o carro fura o pneu, ela dá um bico no carro, e ela vai pegar o step está furado, bem feito, né? Está murmurando. E ela diz: não aguento essa vida, esse carro velho. Mas aquele carro velho, irmão, é melhor do que andar com uma bicicleta velha enferrujada. Mas se você só tem a bicicleta velha enferrujada, eu quero dizer você que é melhor andar com a bicicleta velha enferrujada do que andar a pé, irmão. Já dizia a filósofa, né? Ivete Sangalo: carro velho ainda não, né? Fria. O contrário, irmão, do contentamento é a insatisfação. Uma pessoa insatisfeita, nada para ela está bom. Nada. Você pode dar tudo para ela, mas nada está bom. Porque a insatisfação é aquilo que faz com que uma pessoa não encontre motivo de alegria em nada na vida. Nada para ela motivo de alegria. Os filhos, ela murmura, reclama: esse filho é um bando de pi, pi, pi. Não pode nem falar. Outra coisa que o contentamento produz na nossa vida, ele impede a murmuração. A murmuração, irmãos, é a queixa que nós lançamos contra algo na nossa vida. Mas não é uma queixa fundamentada, não é uma queixa com razão. Ela é uma queixa de alguém que não sabe agradecer. Acontece que quando nós murmuramos, os nossos ataques nós lançamos contra Deus sem perceber. A gente está falando contra Deus. Por que eu vivo essa vida? Eu não pedi para nascer. De quem a gente está falando? Do pai e da mãe? Não, a gente está falando de Deus, irmão. Quando a gente reclama da vida que tem, a gente está falando de quem? Quem é o doador da vida? É Deus, irmão. A gente está falando de Deus, a gente está murmurando contra Deus. Eu odeio essa casa, Deus nos dá tudo, a gente reclama daquilo que a gente tem. A murmuração, irmão, deixa eu falar uma coisa, é contagiosa. Não seja uma pessoa murmuradora. E vou te dar um conselho: não ande com uma pessoa murmuradora, porque murmuração pega. Pega. Você anda com uma pessoa murmuradora, você vai ficar murmurando igual a ela. É sério, irmão. Tem uma pessoa que é pessimista em tudo. Tudo que ela fala, ela é pessimista. E ela consegue contagiar todo mundo com o pessimismo dela. É aquela pessoa que entra no hospital, diz assim, vai visitar o paciente, diz: nossa, está amarelo, hein? Eu tive um parente que morreu assim, desse jeito. Visitei ele num dia, no outro dia ele morreu. Mãe, eu mando embora essa pessoa do meu quarto, com todo carinho, viu? Joga um negócio nela, vai embora, vai embora daqui. Tem gente que não sabe o que falar e fala bobagem. Murmuração pega. Outra coisa que o contentamento faz, ele impede a ação da cobiça. Uma pessoa satisfeita é uma pessoa que vai acabar, irmãos, uma pessoa insatisfeita é uma pessoa que vai acabar cobiçando o que é do outro. É interessante, irmão. Tem uma frase de Thomas Watson, ele diz assim: não há melhor antídoto contra cobiçar aquilo que é dos outros do que satisfazer-se com o que é seu. Eu estou feliz demais com a minha esposa, eu não tenho que cobiçar outra mulher, eu estou satisfeito com a minha. Você está entendendo o princípio, irmão? A cobiça, ela é resultado de uma insatisfação. Você cobiça a casa do outro porque você não está satisfeito com a sua. Você cobiça a vida do outro porque você não está satisfeito com a sua. E cobiça os bens do outro porque você não está satisfeito com os seus bens. Você está aqui? Diga comigo: contentamento é uma questão de urgência. Olha o que Jesus falou, irmãos. Ou melhor, João Batista falou em Lucas capítulo 3, verso 14. Os soldados foram lá, serem batizados. João Batista, ele falou: olha, os soldados perguntaram: e nós, o que faremos? A gente quer ser batizado, mas a gente é soldado, a gente tem que prender pessoas. E aí então João diz: é simples, primeiro, não maltrate ninguém.
Vocês podem funcionar como policiais, não maltratem ninguém. Segundo, não façam denúncia falsa. Mentira, calúnia. Não façam denúncia falsa. Terceiro, contentai-vos com o vosso soldo. Sabe o que é soldo? Salário, pagamento. Porque esse é o maior problema hoje na nossa nação e no mundo inteiro. O que é a corrupção? É o descontentamento com o salário que se ganha. O sujeito vai para a polícia, ele sabe que ele vai ganhar X de salário. Ele está ganhando X de salário, mas ele diz, não, aí não dá, né? Trabalho bastante. Esse X para mim não é suficiente, eu tenho que pegar alguma coisinha por fora. E alguns corruptos agem assim, não são todos. A política, ele sabe que o salário para prefeito é X reais naquela cidade, mas ele diz, não, a cidade toda entra dinheiro, sai dinheiro, peraí, eu tenho que pegar uma coisinha. Está entendendo, irmão? A cobiça, ela é resultado de uma insatisfação. Outra coisa que o contentamento traz, a alegria. A alegria, irmão, é um ingrediente fundamental para vencer lutas da vida. A minha alegria em Deus independe do que acontece do lado de fora. Contentamento, ele traz alegria. Contentamento também, ele põe fim à avareza. Diz a palavra de Deus em Lucas 12:15. Então Jesus lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Isso porque um homem chegou perto de Jesus e falou assim: Jesus, vai lá e me dá uma força aí, meu irmão não quer repartir a herança comigo não. E Jesus conta uma história, irmão, poderosa, do camarada que só tinha dinheiro e estava juntando tanto dinheiro e morreu. E Jesus falou: esse camarada morreu e não é rico para com Deus. Por quê? Avareza. A palavra avareza significa desejo de possuir mais, especialmente o que é dos outros. Especialmente o que é dos outros. Por isso, quando a Bíblia fala que um líder não pode ser avarento na casa de Deus, quando a Bíblia fala que um líder que não é dizimista, que não é ofertante, ele é avarento, por quê? Porque ele está possuindo o que não é dele. O dízimo e a oferta de quem? É de quem? É do Senhor. Se eu fico com aquilo que não é meu, eu estou possuindo aquilo que não é meu. Isso é a avareza. E a Bíblia diz que a avareza é uma espécie de idolatria, porque algo está em primeiro lugar na minha vida que não é Deus, que não é Jesus. O contentamento, irmão, não me deixa ser dominado por aquilo que não pode me atribuir valor. Dinheiro não me atribui valor. Andar, sabe, o fim de semana no maior resort que existia nessa terra e curtir, sabe, e tirar foto com os cantores famosos, com todo mundo, irmão, isso não atribui valor para a minha vida. Quem me atribui valor é Deus. Quem atribui valor para a tua vida é Jesus. Amém? O avarento não é aquele que possui muito dinheiro, mas é aquele que é possuído pelo dinheiro, que é muito possuído pelo dinheiro. O avarento, ele é dominado. Outra coisa que o contentamento produz é liberalidade. O que é liberalidade, irmão? É generosidade em ação. A Bíblia diz que o generoso prospera, e não é por outra razão a não ser pelo fato que o generoso é alguém cheio de contentamento. Por que uma pessoa é generosa em ofertar? Porque ela é contente, ela diz: eu tenho tanto que eu não tenho problema em trazer no altar algo para Deus. Eu tenho tanto que eu fico tão feliz em poder trazer para Deus uma oferta. Sabe por quê? Porque eu sou contente. Não é esse dinheiro que eu estou entregando no altar que me atribui nada. Eu estou entregando porque Deus merece a honra. Eu continuo contente sem esse dinheiro. Eu aprendi isso. Amém ou não amém? E eu quero encerrar aqui. O verso 14, Paulo diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. A honra, irmãos, ela coopera para o contentamento. Ela não produz, mas ela coopera. A oferta de honra que Paulo recebeu dos filipenses, ela produziu uma alegria no coração dele. O socorro que foi enviado para Paulo, esse socorro cooperou com o contentamento. E a verdade não é o dinheiro que Paulo recebeu. Paulo diz: ei, vocês estão pensando que vocês estão me dando dinheiro? Não é isso. Ele está falando: eu não estou falando por causa da necessidade, não é porque eu preciso do dinheiro, não, vocês não estão entendendo, não. Eu estou falando da honra que vocês estão me dando. É muito mais do que dinheiro, é honra. Vocês estão se esforçando para pegar uma oferta e trazer para mim, Paulo diz. E eu quero dizer para vocês: eu recebo essa honra, porque a honra coopera para o contentamento. Porque, irmãos, quando a Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria, a Bíblia está dizendo que aquele que apresenta ofertas de forma contente, com a ação do contentamento, acaba recebendo o amor de Deus em ação na sua vida. Amém? Porque aprendeu o contentamento. Agora, quem entrega a oferta no altar para negociar com Deus: eu vou dar 10 para ver se Deus me dá 100, eu vou dar 50 para ver se Deus me dá 500. Irmão, essa pessoa está perdida, porque ela não sabe o que é ser contente. Diga para o teu vizinho: Deus não está atrás da sua oferta, Deus está atrás da sua honra. Deus quer que você o honre.
E se preciso for enfiar a mão no bolso para honrar a Deus, é o que a gente vai fazer. Por que a honra acaba cooperando com o aumento do contentamento de Paulo? Por quê, irmãos? Porque a honra diz: continue sendo fiel, porque no final há recompensa. Amém? Paulo não murmurou quando não tinha nada, por isso que a oferta de honra veio. Quem não murmura vai receber a honra de Deus. Diga comigo: Deus devolve honra àquele que lhe dá honra. Amém? É isso que está na Bíblia, 1 Samuel 2,30. Deus diz: porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Deus é todo contentamento. Todo contentamento. Eu quero concluir esse sermão citando para você o Salmo 23. É o salmo que eu chamo do contentamento. Diga comigo: Salmo 23 é o salmo do contentamento. E o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me... Mas deixa eu te ajudar com esse texto. O verso original não diz nada me faltará. O verso original diz: de nada eu tenho falta. O Senhor é o meu pastor, por causa disso eu não sofrerei a falta de nada. Por quê? Porque eu estou completo. Então nada me faz falta. É isso que a Bíblia está dizendo. Olhe para a sua Bíblia. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, diz a minha versão. De nada terei falta. De nada. Nada. O que eu tenho me deixa contente. O verso 2 ele diz: em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Contentamento. Ele restaura meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me deixa contente, cuidando de mim. Mesmo, olha isso, irmão, verso 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O grande problema é que a gente lê o Salmo 23 e pensa que o Senhor é o pastorzão de todo mundo. Ele não é o pastorzão de todo mundo. Ele é o meu pastor. É uma relação pessoal e íntima. Não é uma relação por atacado. É uma relação no varejo, no 1 a 1. Você está entendendo essa palavra, amém? Então, querido, veja bem isso. Não é relação de uma igreja inteira. É relação com cada indivíduo que forma uma igreja. E ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. O que é isso, irmão? Só o fato do salmista ver, da ovelhinha ver a vara, de ver o cajado, ele diz: eu já estou tranquilo, porque quando eu vi a vara, eu sei que o pastor está por perto. Quando eu vi o cajado, eu sei que o pastor está por perto. Eu só preciso ver a vara e o cajado, mais nada. Tem momentos na nossa vida que a gente não vê o pastor, porque tem muita nuvem na frente, mas a gente consegue ver o seu cajado. A gente consegue ver a sua vara ali, perto da gente. E quando a gente vê a vara e vê o cajado, viu, pastor? Saiba que o pastor está por perto. Você pode dizer amém para isso, irmão? Aleluia. E ele diz: mas o mesmo Senhor que me ensinou o contentamento, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não vou temer, vai estar tudo bem, porque eu tenho um pastor que cuida de mim. Ele diz: mas esse mesmo pastor vai preparar também um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Ele diz: eu tenho inimigo, eu estou sofrendo, mas o meu pastor vai preparar um banquete para mim. E esse pastor vai fazer isso na frente de todo mundo. E esse pastor, que é o meu pastor, vai me honrar, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmo 23. E o verso 6 ele diz: eu sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Ele termina o salmo dizendo: e morarei e voltarei à casa do Senhor. A casa do Senhor, enquanto eu viver. Contentamento. Querido, só o Senhor pode preencher o vazio da nossa vida. Só o Senhor pode nos trazer o poder do contentamento. O salmista, ele era alguém tomado de contentamento. Nada à volta dele dominava. Ele era totalmente dependente do Senhor. Era o Senhor e somente o Senhor o pastor da sua vida. Mais nada nem ninguém. Eu queria orar com você nessa noite, para que Deus produzisse no teu coração o contentamento. Eu quero orar nessa noite para que também você que se perdeu do contentamento,
e tem olhado para a circunstância hoje que você está vivendo, dizendo: meu Deus, eu não vou conseguir, cadê o Senhor, cadê o Senhor, cadê o Senhor? Eu quero orar para que Deus mude isso. Eu quero orar, irmão, para que no final dessa oração você possa dizer para a pessoa que está do seu lado: eu sou o mesmo, com dinheiro e sem dinheiro. Eu sou o mesmo. Eu tenho o mesmo valor com dinheiro ou sem dinheiro. E que você também pudesse dizer para a pessoa que está perto de você: você para mim continua valendo com dinheiro ou seu dinheiro, ou sem dinheiro. Amém? Com fartura e também com escassez. Nessa noite o Espírito Santo está operando dentro do seu coração o querer ser uma pessoa contente. Ele também vai operar ou efetuar. O Espírito Santo quer realizar isso em nós, amém, nessa noite. Querido, talvez você seja uma pessoa que tem tudo, mas se sinta vazio. E talvez você seja uma pessoa que não tem nada e se sinta vazio. Nos dois lados, você precisa de Jesus. Nos dois extremos, você precisa de Jesus. E quando Deus permitir que a escola da vida venha sobre você para te ensinar sobre contentamento, não murmure. Diga: eu estou aqui, Senhor, e quero ser um bom aluno, quero aprender logo, quero me formar nessa área, e depois vou dar aula disso. Deus tem me ensinado sobre contentamento, irmão, e eu estou aprendendo. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se você tiver uma aplauso ao Senhor pela sua palavra, aplauda o Senhor pela sua palavra.